Olá, tudo bem? Essa é a nossa disciplina sobre cultura organizacional. E nesta aula nós vamos tratar dos seguintes assuntos: composição de uma cultura, regras desta cultura, composição da cultura organizacional e suas regras, a sua estrutura e todo o processo que envolve a cultura no âmbito geral da organização. Conceito sobre cultura. É o modelo de pressupostos básicos que determinado grupo inventa, descobre ou desenvolve no processo de aprendizagem para lidar com os problemas de adaptação externa e integração interna, segundo o autor Edgar Schein. Dentro desse conceito de cultura, o que nós vemos? Muitas informações relacionadas principalmente a costumes, regras, povos que se aliam em função de uma determinada cultura. Cultura, no complexo maior da palavra, quer dizer uma série de informações que se juntam em favor de um povo específico, de uma unidade, de uma crença e de vários outros itens. Composição de uma cultura. Existem vários elementos dentro de uma cultura, como disse agora há pouco, a respeito do modo de vestir, festas específicas, maneira de se cumprimentar. Uma cultura envolve tudo aquilo que o ser humano consegue aprender, fazer, usar, produzir e conhecer nos grupos sociais aos quais pertence. Atos, procedimentos e criações que foram desenvolvidos pelos seres humanos e que não estavam relacionados com um instituto natural. Transmitida pela herança social e não herança biológica, aprendida por meio de um processo conhecido como socialização. A partir desse contexto da cultura é que nós verificamos as questões relacionadas às festas típicas de um determinado local, forma de se vestir desse determinado local, pessoas que têm um linguajar específico, tudo isso compõe uma determinada cultura. Esta cultura está relacionada com o jeito e a maneira das pessoas se comportarem em determinados locais, em determinados países, em determinados grupos. Por isso ela é tão importante para o nosso dia a dia. A construção organizacional. A cultura organizacional, ela determina o quê? Estilo e uma filosofia. Quando nós estamos falando de um estilo, nós estamos falando da forma de se fazer alguma coisa. E quando eu estou falando da filosofia, fornece o caminho a ser trilhado pelo indivíduo na organização. Dentro da cultura organizacional, esses estilos fazem a grande diferença, pois cada pessoa que compõe esta cultura vai trazer formas e maneiras diferentes de se comportar. Dentro da filosofia, nós vamos ver a história da organização, nós vamos ver todo o contexto tradicional que vem desde grandes empreendedores da nossa história até os atuais empreendedores dos meios digitais. Isso tudo compõe o que nós chamamos de cultura organizacional. Importância da cultura organizacional. Pressuposto básico para a implementação de qualquer projeto de mudança organizacional. Razão de sucesso e insucesso de fusões, parcerias e aquisições. Agravante pela diversidade das realidades regionais brasileiras. A globalização aumenta a necessidade de entender a diversidade cultural, entender os desafios de integração das diferentes áreas de uma empresa. E aqui a gente faz a seguinte pergunta: o que acontece quando juntamos duas empresas? Duas culturas diferentes que se alinham e formam uma terceira cultura. Por que não é possível manter a cultura inicial de uma empresa ou a de outra? Porque nós estamos falando de momentos completamente diferentes e de uma nova cultura que se começa a construir. Isso é muito importante, principalmente quando a gente fala das regionalidades, empresas que vêm de regiões diferentes e de locais diferentes. Cada região, cada estado, cada país tem a sua cultura específica. E por si só, as empresas que estão instaladas nesses locais também têm suas culturas. Quando se juntam, vão formar uma nova cultura, com novas informações, novos detalhes, novas regras e muita informação diferente de cada uma dessas empresas que estão se fundindo. O que é cultura organizacional? A cultura de uma organização
pode ser entendida como um conjunto de valores, de normas e princípios, já sedimentados na vida organizacional. Conjunto esse que interagem com a estrutura e os comportamentos, criando uma maneira peculiar e duradoura de como se procede naquela organização, baseado em certos fundamentos e almejando a consecução de determinados resultados finais. Isso é um texto relacionado e escrito por Paulo Moura, que traz um conceito de cultura organizacional. Então, o que é cultura organizacional? Cultura organizacional é a junção de vários detalhes, várias informações, regras, padrões que vão se alinhar e vão construir o que nós chamamos de cultura. O que acontece quando as empresas se fundem? Empresas se fundem, elas têm as culturas diferenciadas e vão trazer cada uma delas a sua forma e o seu padrão. E dentro da nova criação nós vamos construir uma nova cultura com novos padrões e novas informações. Eu conheço algumas organizações que têm as suas culturas fortemente alinhadas ao conceito, por exemplo, religioso, que essas empresas foram construídas dentro de um padrão de religiosidade. Outras delas dentro de uma cultura específica de um determinado povo. E a que eu mais gosto de mencionar é uma empresa chamada Disney. Essa empresa tem uma cultura fortíssima por trás da criatividade, da inovação, da forma diferenciada de liderar, do engajamento. Isto baseado no seu fundador, Walt Disney, que trouxe fortemente indícios desta cultura de criatividade e de criação. Por isso, quando nós vemos a empresa, nós vamos enxergar muito fortemente um padrão alinhado ao seu fundador. Cultura organizacional, evolução histórica. Começo, alguém tem a ideia da nova empresa, forma-se o grupo fundador que acredita na ideia, a atuação conjunta começa a moldar a empresa, várias pessoas, crises de crescimento e sobrevivência, encontro de soluções para vencer problemas externos ou de integração, criação de um conjunto praticável de normas de relacionamento e outras pessoas que são admitidas no grupo. Se nós formos ver dentro deste conceito de evolução histórica, o que é que nós temos? Alguém tem uma ideia, uma concepção de uma nova empresa, de uma nova organização. Baseado nisso, ela se junta com outras pessoas e nós estamos partindo aí dos seus fundadores. Ao se juntar com outras pessoas, eles vão trazer novas informações, novos detalhes para que se possa construir essa empresa. A partir daí começa então a se buscar os profissionais que farão parte deste negócio. E por meio da busca constante dos melhores profissionais e seus potenciais, é que nós já vamos trazendo coisas culturais dentro do contexto profissional e pessoal. Quando inserimos essas pessoas dentro desse contexto organizacional, já numa construção mais sólida do negócio, começamos a ver questões relacionadas à cultura surgirem, como, por exemplo, discussões dos padrões que serão adotados e regras e procedimentos. Cada vez que inserimos pessoas novas neste grupo, nós temos novas informações que chegam. Por isso é tão importante fazermos a integração dessas novas pessoas dentro desta cultura, para que elas alinhem os seus valores aos valores culturais e organizacionais. É extremamente importante fazer um processo de integração sólido e constante e reciclagem constante no quesito cultural organizacional. Por isso é tão importante a manutenção dessa cultura organizacional por meio principalmente dos processos que fazem com que essas pessoas se integrem a essa organização, para que elas não se sintam alheias à cultura ou tragam culturas novas e tentem inserir ela dentro deste processo. Composição de uma cultura organizacional. Primeiro, nós vamos partir da filosofia dos fundadores da organização, sua história, seu contexto, critérios de seleção, que vão para a alta administração e, em seguida, para a socialização. Desta maneira, nós vamos formar uma cultura organizacional.
A filosofia trazida pelos fundadores é algo extremamente importante e significativo dentro da cultura organizacional, pois ela vai ser o direcionador para todo o restante, para a construção de uma cultura sólida. É preciso que, a partir dessas histórias de seus fundadores, agreguem-se outras histórias das pessoas que começam a participar deste processo. A alta direção assuma essa cultura como sendo verdadeira e uma cultura sólida. A partir daí, há o que nós chamamos de socialização. A socialização é fazer com que todas as pessoas dentro desta organização entendam o que é a cultura e como fazem parte dela, para que no final a gente possa ter uma cultura sólida e que se mantenha ao longo do tempo. Funções da cultura organizacional. Regula as relações entre os membros da organização, como devem agir, que tratamento devem dar-se, como resolvem conflitos. Regula as relações com outros grupos e com o ambiente. Forma como o mundo externo deve ser encarado, como membros de outros grupos devem ser tratados. Definição da missão da organização, definição das fronteiras dos grupos. As funções da cultura organizacional é justamente promover dentro dela questões de regra, de padrões bem estabelecidos. Uma vez que esses padrões e essas regras estão bem estabelecidos, a cultura encontra-se numa solidez. Se não existisse uma cultura organizacional, imaginem que cada um teria sua regra, cada um teria sua forma de agir, a sua maneira de lidar com os conflitos internos e externos. E principalmente, como seria essa relação com o mundo externo da organização, com seus clientes, seus fornecedores, se cada colaborador tivesse suas próprias regras e a sua própria cultura. Por isso que é tão importante se estabelecer uma cultura organizacional. A partir dela é que vem todo um conceito de como funciona essa organização, como ela está estruturada, que elementos existem dentro dela para que ela possa ser considerada uma organização sólida financeiramente e que faz a gestão de todos os seus recursos de maneira adequada. Elementos que impactam na cultura organizacional. Dentro da cultura da organização, nós temos a cultura regional, a cultura local e a cultura nacional. Se nós estamos falando de cultura organizacional, é óbvio que o que acontece no local onde essa organização está instalada impacta diretamente nas suas relações e na formação de uma cultura dentro da organização. Quando nós estamos falando do regional, vale a mesma coisa. E do nacional, claro, por conseguinte. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Imagine uma organização que encontra-se no estado de São Paulo e uma outra organização que encontra-se aqui no estado da Bahia. Cada uma delas tem as suas regionalidades por conta do seu estado. Cada estado tem a sua própria cultura. E se nós falarmos do quesito nacional, nós vamos ter ainda, no Brasil, por exemplo, vários estados com culturas completamente diferentes. Cada organização que está instalada em cada um desses estados vai ter maneiras e formas diferentes de trabalhar a sua cultura organizacional. Só para citar um exemplo em que eu vivenciei no passado, nós tínhamos duas organizações. Nos dois exemplos, são organizações que estão em localidades diferentes. Uma delas, por exemplo, toma café da manhã, os seus colaboradores, fazendo uma oração e recebendo no seu café da manhã pão integral, porque dentro da cultura desta organização se construiu algo relacionado a isso. Quando nós pegamos o segundo exemplo, uma cultura, por exemplo, de consumir no café da manhã mais raízes, juntamente com o seu leite, com o seu café, eu já tenho uma outra localidade, com outra cultura. E por isso é tão importante observar a cultura de cada local. Cada organização dessa vai ter a sua forma de lidar com essa regionalidade, mas ela não pode ficar à parte, porque nós estamos falando de coisas e de culturas muito fortes, localizadas em cada estado, em cada país, em cada região onde essa organização está situada.
Regras da cultura organizacional. Transmitir um sentimento de identidade aos membros da organização, facilitar para que as pessoas assumam um compromisso com algo maior do que a si mesmas, contribuir para fortalecer a estabilidade do sistema social como um todo, oferecer um conjunto de normas reconhecidas e aceitas por todos que permitem tomadas de decisões. As regras que são estabelecidas por uma cultura organizacional têm como fundamento justamente promover uma série de itens que vão ser trabalhados durante todo o contexto de sua vida para dar estabilidade, manutenção e garantia de futuro para essa organização. Por isso é tão importante que essa cultura traga regras. E essas regras podem ser questões simples, de coisas relacionadas, por exemplo, à segurança do local, até procedimentos relacionados ao seu dia a dia de trabalho. Questões relacionadas ao contexto operacional. Como essas empresas e organizações funcionam e a maneira que tratam o seu dia a dia. É importante que dentro deste contexto organizacional, as regras, os padrões e os procedimentos estejam alinhados com a sua cultura. Uma vez alinhados com essa cultura, nós vamos ter resultados significativos no que diz respeito ao movimento organizacional. É importante também lembrar que quando estabelecemos esses procedimentos, estamos definindo padrões de qualidade para esta organização. E padrões de qualidade são itens que são levados em consideração por qualquer cliente hoje em dia. No contexto organizacional, a cultura é algo tão imprescindível que faz parte do seu DNA, como a gente diz, no mundo organizacional. O DNA da organização está relacionado justamente com a sua cultura organizacional. Estrutura da cultura organizacional. Aqui nós vamos usar uma metáfora que é o iceberg, para mostrar como é que funciona essa estrutura da cultura organizacional. No que vemos fora do iceberg são os artefatos, processos e estruturas visíveis da organização. O que se encontra ali mais ou menos pelo meio do iceberg são seus valores, estratégias, objetivos e filosofias. No mais profundo encontra-se o que nós chamamos de pressupostos básicos, o inconsciente, crenças estabelecidas, percepções, reflexos e sentimentos. Quando estamos falando da parte visível da metáfora do iceberg, nós estamos falando daquilo que é material, dos recursos que a organização possui, das pessoas que estão dentro desta organização, e que isso também tem extrema importância para a cultura. Porém, é algo visível, que a gente percebe, está no dia a dia, está presente dentro da organização. Quando a gente fala do meio, que são os valores, são as estratégias, que nem sempre é percebida por todos. Por isso, a dificuldade de algumas organizações em estabelecerem uma cultura sólida, porque suas estratégias não são desdobradas dentro dela. Fica somente no âmbito da alta direção, somente no campo das pessoas que vivem o estratégico. As pessoas do operacional também precisam saber dessas estratégias, porque elas fazem parte. E isso é que se constrói uma cultura bastante sólida. Quando a gente fala dos objetivos e das filosofias, é aquelas que vêm do nosso principal CEO ou até de nossos acionistas, fundadores. São suas histórias de construção, de vida. Como é que essa organização, ao longo do tempo, foi construída. Cada passo que foi dado para que ela pudesse chegar no patamar que se encontra no presente. Isso faz parte do meio da metáfora do iceberg. É aquilo que pode ser um pouco mais visível, mas ainda está dentro de uma certa profundidade. E a última etapa, e não menos importante do que as outras, é o que nós chamamos de pressupostos básicos. Os pressupostos básicos são as questões inconscientes, as crenças. É tudo aquilo que a gente não vê e não percebe no dia a dia, mas está lá presente, está lá contido dentro da organização. E são as pessoas que movem essas informações no seu dia a dia. É preciso estar atento a isso, porque esta parte
é a mais significativa dentro do processo cultural. É aquela que pode colocar todo um processo de cultura organizacional muito sólida por água abaixo. É preciso ver, verificar e estar sempre atento a estes itens. Espero que você tenha gostado dessa aula, um assunto extremamente importante, e eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau!